Queridos vestibulandos, nós falamos sobre a poesia romântica, mas nós tivemos no romantismo a poesia e a prosa. A prosa ela vai surgir no mundo inteiro com o romantismo. Qual a razão disso acontecer? O romantismo coincide com a queda da nobreza e com a ascensão da burguesia. A burguesia vai para o poder, ela tem dinheiro, mas não tem cultura. Ela não vai conseguir entender a epopeia. Contudo, a epopeia era também uma expressão muito usada, muito gasta, precisava substituí-la. Para substituir a epopeia e entreter a burguesia, cria-se a prosa romântica, que é o romance de ficção. Tudo bem? Que é o romance em prosa. Se é o romance em prosa, nós já tivemos o romance em versos antes, inclusive as novelas de cavalaria, né? Agora é o romance em prosa. No Brasil, nós vamos encontrar, cronologicamente, o Teixeira e Souza sendo o nosso primeiro prosador, qual é cronologicamente. Esse jamais vai cair no vestibular. Joaquim Manuel de Macedo era médico, viu? Dr. Joaquim Manuel de Macedo. Esse pode cair em qualquer vestibular, né? Não que ele seja um grande escritor, mas ele pode ser cobrado nos vestibulares. Ele é o criador do romance urbano. O romance urbano, chamado também de citadino, vai falar sobre o quê? A cidade. Quais as características? Festas, namoros, intrigas, falas, vestes das personagens. A Moreninha é o primeiro romance urbano da literatura brasileira. Então, Joaquim Manuel de Macedo é o criador do romance urbano, né? Vai falar, esse romance é ambientado no Rio de Janeiro. E observe que ele vai empregar a técnica do encontro, da separação e da reconciliação final, o namoro difícil ou impossível, o drama na identidade do noivo ou da noiva, a noiva normalmente rica e o noivo não, mas ele tem, observe que o seu valor é reconhecido. Então, observe que o Macedo é o primeiro romancista urbano. O grande nome da prosa romântica é o José de Alencar. José de Alencar vai fazer o romance indianista. Eu vou aproveitar para te dizer uma coisa. No romance indianista, o índio é tomado como mito do bom selvagem de Rousseau, como o cavaleiro medieval de Walt Scott. O Gonçalves Dias viu de maneira negativa a fusão do índio e do branco. O José de Alencar vê de maneira positiva. Tanto é que a nacionalidade brasileira, segundo ele, seria morena mestiça tropical, dado o cruzamento do índio e do branco. Nós encontramos isso em Iracema e também em Guarani, já que o Birajara é o índio puro. Qual é a característica do romance indianista? O índio é um mito do bom selvagem. Então isso é a influência de Rousseau, né? Ele fez o romance histórico As Minas de Prata, a Guerra dos Mascates, voltado para o nosso passado histórico. Ele fez romance regionalista. O romance regionalista explora as tradições, os costumes, as riquezas da região e a fala. O gaúcho, o sertanejo, o tronco do ipê e tio, né? Mas o grande salto qualitativo do Alencar vai ser no romance urbano, onde ele traça os perfis de mulheres, analisando a psicologia feminina. Aí nós temos romances belíssimos, Senhora, que já é uma obra pré-realista, porque o casamento vai ser por interesse, por dinheiro, mas o desfecho é romântico, é a vitória do amor sobre o dinheiro. Lucila, uma obra belíssima e triste, chamado de A Dama das Camélias da literatura brasileira, e aborda o tema da prostituição, por isso é também uma obra pré-realista. Essa obra ela não foi aceita na época, foi chamada de monstrengo social, foi chamada de imoral, mas nós temos a regeneração e a morte da personagem no final, né? O José de Alencar, ele sabia que nós precisávamos criar uma literatura que fosse essencialmente nossa na intenção e na realização. Por isso ele procura nos apresentar uma visão global do Brasil no tempo e no espaço. Tempo cronológico. A obra dele abrange várias fases da vida brasileira. Agora,
observe espaço físico-geográfico. Ele fala sobre a cidade, o campo, o litoral e o sertão. A arte dele é visual, é emotiva, é musical, tem plasticidade, tem emotividade, tem beleza. Grande escritor romântico brasileiro. Bernardo Guimarães é o introdutor do regionalismo na literatura brasileira, com a obra O Ermitão de Muquem, né? Mas a grande obra dele é a obra que ele aborda o tema do celibato clerical, sofrendo a influência de Alexandre Herculano, autor português, escritor português, autor de Eurico Presbítero, e a grande obra dele é O Missionário. O Missionário apresenta o celibato clerical, portanto está aí o embrião de Dom Casmurro de Machado de Assis, né? Essa obra é conhecida como Romeu e Julieta da literatura brasileira, porque a vocação forçada mata a menina e faz o quê? Mata a menina e enlouquece o menino. A obra mais popular dele, no entanto, é a Escravizaura, já adaptada para a novela, né? Portanto, é um escritor que falou sobre Minas e Goiás, foi poeta e prosador e que pode ser cobrado no vestibular. Depois nós vamos encontrar o Franklin Távora. Franklin Távora, ele se intitula como fundador da literatura do Norte, mas se nós observarmos a obra dele, fala sobre o Nordeste. A obra mais famosa dele é O Cabeleira, que é ambientado em Pernambuco, nas regiões de Recife, Olinda, Goiânia, Glória de Goitá, Vitória de Santo Antão, e vai ter como tema a violência e o banditismo, né? Que vai influenciar a literatura do Nordeste, tá certo? Dos escritores nordestinos, inclusive do modernismo, que é o caso de José Lins do Rego, que vai falar sobre o banditismo, a Raquel de Queiroz, o Jorge Amado, né? Então ele vai influenciar. Então, por que ele se intitula o criador da literatura do Norte, se ele fala sobre o Nordeste? Porque não havia separação entre Norte e Nordeste, tudo era uma coisa só, o estado do Grão-Pará, né? E o tema dele é a violência e o banditismo, que vai influenciar a literatura do Nordeste. Depois nós temos o Alfredo de Scragnoli de Tuné, que participou da Guerra do Paraguai e escreveu um romance falando sobre a Guerra do Paraguai, que é A Retirada da Laguna. Mas o livro que o consagra é o seu romance homônimo, Inocência. Inocência vai apresentar uma atmosfera agreste e idílica, a gente rústica do sertão de Mato Grosso, né? Então vai mostrar o sertanejo preso ao conceito de tradição e honra, por isso ele vai matar por causa da mulher. O tema é amor e sofrimento, amor e morte, por isso o quê? É o Romeu e Julieta do sertão. Lembrando a vocês que o regionalismo pode ser chamado de sertanista, o romance regional, pode ser chamado de sertanista ou campesino, né? Romance sertanista ou campesino, além de regionalista. Inocência é a melhor obra regionalista do romantismo brasileiro. E, por fim, o Dr. Manuel Antônio de Almeida escreveu só um livro, Memórias de um Sargento de Milícias, né? Ambientado tem como espaço Rio de Janeiro, tempo 1808-1822, então é um período de transição. Brasil colônia, nação independente. Vai falar sobre a vinda de Dom João VI para o Brasil. Esse romance está passando para o realismo, viu? Ele está em fase de transição. Deixa eu te lembrar, o Visconde de Tuné também fez uma obra de transição, passando do romantismo para o realismo naturalismo, e o Franklin Távora também, esse do romantismo para o realismo só. O realismo dele é arcaico, espontâneo e picaresco. Não tem a profundidade psicológica de quê? Do realismo materialista e positivista da segunda metade do século XIX. Nós vamos encontrar, pela primeira vez na literatura, o anti-herói. Aqui nós temos o bastardo, ele vai nivelar por baixo, mostrar as camadas populares do Rio de Janeiro, a Salóia portuguesa, o Meirinho oficial de justiça, né? Salóia era portuguesa quitandeira e verdureira, então ele vai nivelar por baixo a personagem que é o Leonardo, ele é o que? Ancestral de Macunaíma na linha da malandragem. É um romance que pode cair em qualquer vestibular do Brasil. Sucesso para vocês!